Ninguém aguenta mais seus casos antigos. A frase do meu genro cortou o ar do almoço de domingo como uma faca afiada. Sou Odete, tenho 72 anos, sou viúva e, até aquele momento, pensava que era a matriarca desta família. Mal sabiam eles o que a minha velha bolsa de couro guardava. Para mim, o cheiro de frango assado com batatas, dourando no forno, misturando-se com o perfume doce da farofa de banana, sempre foi o aroma que anunciava a chegada do domingo. Na minha casa, domingo significava mesa cheia, risada solta e o prazer de contar as histórias que nos trouxeram até aqui. Era o meu jeito de manter nossas raízes vivas. A toalha de chita colorida, já um pouco gasta pelo tempo, cobria a grande mesa de madeira que meu falecido Afonso fez com as próprias mãos. Eu olhava para cada arranhão naquela superfície e via uma memória, via uma festa, um brinde derramado, uma vida inteira. Naquele dia, a família estava quase toda lá. Minha filha, Marta, com o marido dela, Ricardo. Meus netos, o adolescente Lucas e a pequena Sofia, que corria descalça pela casa, deixando um rastro de pura alegria. Eu estava bem no meio de uma das minhas histórias favoritas, contando como eu e Afonso tínhamos comprado aquele mesmo terreno onde eles agora pisavam. Naquela época, aqui não havia nada além de mato e da nossa coragem. Seu avô olhou bem para mim, eu dizia, e sentia meus olhos brilharem ao reviver a cena, e me disse: Odete, um dia ainda vamos ver nossos netos correndo neste chão, e olhem só para a Sofia. Ele não estava certo? Eu sorri, olhando para minha neta, que passou como um foguetinho pela sala. Eu vivia para esses momentos. Sentia que era meu dever, minha missão, manter a chama da nossa história acesa, para que os mais novos soubessem que a vida deles foi construída sobre muito suor e sacrifício. Um povo sem memória é como uma árvore sem raiz, não se sustenta em pé na primeira ventania. Ricardo, meu genro, nunca pareceu entender isso. Para ele, o passado era um estorvo, um quarto empoeirado que deveria ser mantido com a porta trancada. Ele se achava um homem moderno, do agora, dos negócios que ele resolvia na tela daquele celular que nunca largava, nem mesmo para se servir de mais maionese. Eu sempre percebi um ar de superioridade nele, como se nós, os mais velhos, fôssemos uma versão antiga e defeituosa de seres humanos. Eu sempre engoli em seco, pela minha filha. O amor de mãe é assim. A gente come um prato de sapo sorrindo para ver a cria em paz. Continuei minha história, chegando na parte em que Afonso precisou vender nosso único carro para dar a entrada no terreno. Ele passou um ano inteiro indo trabalhar de bicicleta, debaixo de chuva ou de sol. Comecei a contar, sentindo a voz embargar de orgulho e saudade. E foi nesse exato instante que o muro do desrespeito se ergueu bem no meio da minha mesa de domingo. Deixa pra lá essa história, sogra. Ninguém aguenta mais seus casos antigos. A voz de Ricardo soou alta, arrastada, cheia de um desprezo que fez o garfo parar a centímetros da minha boca. O silêncio que caiu sobre a mesa foi pesado, denso, quase pude tocá-lo. O barulho de Sofia correndo parou. O tilintar dos talheres nos pratos morreu. Senti todos os olhares se voltando para mim. E então, o que eu mais temia aconteceu. Ouvi um dos meus sobrinhos soltar uma risadinha sem graça, que contagiou o outro. E de repente, a mesa estava cheia de sorrisos constrangidos e olhares que fugiam dos meus. Eles riram. Eles estavam rindo da minha vida, da memória do meu marido, do alicerce sobre o qual aquela família foi erguida. Procurei o rosto da minha filha. Vi que Marta estava vermelha como um tomate. Seus olhos estavam cravados no próprio prato, como se a salada de batatas fosse a coisa mais interessante do mundo. Ela não disse uma única palavra. Não levantou a cabeça. Não me defendeu. O silêncio da minha própria filha me causou uma dor muito mais profunda do que a grosseria do marido dela. A omissão de Marta foi como uma faca girando no meu peito. Naquele instante, a tristeza não me visitou. O que senti foi uma fúria gelada, uma clareza cortante que há muito tempo eu não experimentava. Era a raiva da loba que vê sua cria em perigo. Mas a cria, no caso, era a minha própria dignidade. Dentro da minha cabeça,
Uma voz calma e firme começou a falar comigo mesma. Casos antigos, Ricardo. Foram esses casos antigos que construíram o chão onde você pisa para me desrespeitar. Foram esses casos antigos que pagaram a faculdade de medicina da sua esposa, a mulher que te deu filhos e um status que você adora mostrar para os outros. O suor do homem de quem você zomba está em cada tijolo desta casa, onde você vem comer de graça todo santo domingo. Respirei fundo, 1, 2 vezes. O cheiro da comida que antes me alegrava, agora me embrulhava o estômago. A alegria do lugar tinha azedado. Eu percebi como eles me viam. Uma velhinha simpática que conta as mesmas histórias de sempre. Uma peça de museu. Mas eles se esqueceram que museus guardam tesouros. Eles me subestimaram. Ricardo, com sua arrogância, e o resto da família, com sua covardia silenciosa, cometeram um erro que lhes custaria caro. Acharam que a idade tinha me deixado fraca, mansa, inofensiva. Minha mão, quase por vontade própria, encontrou a alça da minha bolsa, que estava pendurada na minha cadeira. Uma bolsa de couro, presente do meu Afonso. Antiga, mas forte como eu. Lá dentro, eu carregava a minha vida. A carteira, os óculos de leitura, um batom vermelho e, naquele dia específico, um envelope. Um documento que era o fruto de semanas de conversas secretas e de uma decisão que tomei sozinha, como a matriarca que eles tentaram apagar. Ricardo vinha me pressionando há meses para vender o terreno, para transformar esse patrimônio inútil em dinheiro de verdade. Mal sabia ele que eu já tinha encontrado um destino para aquele patrimônio. Um destino que a mente pequena dele jamais conseguiria imaginar. Com uma calma que surpreendeu até a mim, empurrei meu prato para a frente. O som da porcelana arrastando na toalha de chita foi o único ruído na sala. Levantei-me devagar, sentindo minhas juntas protestarem um pouco, mas minha coluna estava ereta. Todos os olhos, antes cheios de riso e vergonha, agora estavam fixos em mim, carregados de uma súbita curiosidade e um pingo de medo. Já que é assim, eu vou embora. Minha voz saiu firme, sem um pingo de tremor. Afinal, meus casos antigos parecem estar incomodando. Fiz uma pausa dramática, olhando diretamente nos olhos de Ricardo, que já não tinha mais o sorriso debochado no rosto. Mas antes, minha mão mergulhou na bolsa. O silêncio na sala ficou tão pesado que eu podia ouvir a minha própria respiração. Todos os sorrisos congelaram quando meus dedos finalmente tocaram o papel que estava prestes a mudar o futuro de todos eles. Meus dedos, que tremiam um pouco por causa da adrenalina, mas estavam firmes na minha decisão, puxaram para fora da bolsa um envelope pardo, grosso e pesado. Não era um testamento para lhes dar um susto, nem uma carta cheia de desabafos. O que eu tinha em mãos era algo muito mais poderoso, um contrato. Coloquei o envelope sobre a mesa, bem no centro, em cima de uma mancha de vinho antiga. O brasão dourado de um escritório de advocacia muito respeitado na cidade brilhava discretamente sob a luz do lustre. O baque surdo do papel na madeira maciça que meu Afonso fez selou o fim daquele almoço e o começo de uma nova era na minha família. Ninguém se mexeu. Eu olhei para cada um deles, um por um, uma última vez. Vi a confusão no rosto do meu sobrinho, o espanto na cara da minha cunhada, a boca aberta de Ricardo e os olhos arregalados e já cheios de lágrimas da minha filha, Marta. Ricardo, já que você é um homem de negócios que entende de ativos e oportunidades, eu disse, e minha voz soou com uma calma que parecia vir de outra pessoa. Talvez se interesse por este caso novo. Minha voz não foi alta, mas cortou o silêncio como um bisturi. Leiam com atenção. Depois, Marta, quando terminar de digerir, você sabe onde me encontrar. Não esperei por uma resposta. Dei as costas para a mesa farta, para a família paralisada, e saí da casa que eu mesma ajudei a construir com meu suor e as histórias que eles tanto desprezavam. Cada passo que eu dava para fora daquela porta era um passo para dentro de mim mesma. O ar da rua, mesmo com a poluição da cidade, pareceu-me mais puro. Comecei a caminhar sem rumo, quarteirão após quarteirão, apenas sentindo o calor do sol da tarde no meu rosto. A minha saída dramática não foi um ato de raiva impensado, mas a colheita de uma semente que vinha sendo regada há meses, em silêncio.
A humilhação de hoje foi apenas a gota d'água, o empurrão final de que eu precisava para colocar meu plano em movimento. E pensar que tudo começou com a ganância do meu genro. Lembro-me como se fosse hoje, uns 6 meses atrás. Ricardo sentou-se na minha poltrona favorita, com aquele ar de quem está me fazendo um grande favor, e começou o discurso de sempre. Sogra, com todo o respeito, a senhora está sentada numa mina de ouro, ele disse, gesticulando para o meu jardim, como se ele o tivesse descoberto. Esse terreno vale uma fortuna. A construtora Progresso Urbano está oferecendo um valor que não dá para recusar. A gente vende, a senhora se muda para um apartamento de luxo, bem pertinho da gente, e o resto do dinheiro a gente investe. Garanto que a senhora nunca mais vai precisar se preocupar com nada. Na cabeça dele, a matemática era simples. Ele olhava para o terreno, para a casa, para o pomar que Afonso plantou com tanto carinho e não via um lar. Ele via um ativo imobilizado, uma linha numa planilha. Ele repetiu essa conversa dezenas de vezes, de todos os jeitos. Trazia recortes de jornal sobre a valorização do bairro, me mostrava gráficos coloridos no tablet dele, falava em liquidez, rentabilidade, e em cada uma dessas conversas havia a sugestão sutil de que eu, uma viúva de 72 anos, já não entendia mais nada do mundo, que eu era um empecilho para o progresso da família, para a felicidade da filha dele. E Marta ficava quieta, concordando com o marido com um balançar de cabeça, sempre repetindo a mesma frase. É para o seu bem, mamãe, para a senhora não ter tanto trabalho. Mal sabiam eles que, enquanto eles viam trabalho, eu via vida. Enquanto eles viam dinheiro, eu via um legado. Depois de uma dessas conversas, que foi particularmente irritante porque Ricardo chegou a sugerir que eu poderia estar ficando confusa, algo dentro de mim despertou. A Odete, que durante anos administrou as contas da pequena oficina do Afonso, que negociava com fornecedores marrentos e que pechinchava até o último centavo, essa mulher que eu tinha deixado adormecer por tanto tempo, abriu os olhos. Lembrei-me do que meu marido sempre dizia dando uma gargalhada. Odete, você tem mais faro para negócio do que eu, minha velha. Se eu te largar sozinha numa ilha deserta, em uma semana você abre uma pousada e começa a vender água de coco para os navios que passam. A saudade dele, naquele momento, me trouxe uma força imensa. Eu não era uma velhinha confusa. Eu era a parceira de Afonso. Eu era uma estrategista. No dia seguinte, peguei um ônibus e fui até o centro da cidade. Procurei pelo Dr. Almeida, um advogado das antigas, amigo de infância do meu marido. Um homem de bigode branco e olhos que pareciam enxergar a alma da gente. Contei tudo para ele. A pressão de Ricardo, a passividade da minha filha, a minha recusa em vender a memória da minha vida. Eles querem me colocar num apartamento, doutor. Querem me guardar numa caixinha bonita, onde eu não atrapalhe mais os planos deles. Desabafei, sentindo um nó na garganta. Dr. Almeida me ouviu com uma paciência de santo. E no final, ele sorriu para mim. Dona Odete, o Afonso sempre me disse que a senhora era a fortaleza dessa família. Agora eu vejo que ele não estava exagerando. Existem outras maneiras de fazer um patrimônio render. Maneiras que não envolvem apagar a história. Vamos pensar juntos. E nós pensamos. Por semanas, eu saía de casa dizendo que ia para o meu grupo de bordado ou para a aula de hidroginástica. Mas meu destino era outro. Eu ia a cartórios, à prefeitura, a reuniões. Sozinha, aprendi a ler plantas de zoneamento urbano, entendi as leis de incentivo fiscal e descobri um potencial no meu terreno que ia muito além da especulação imobiliária que tanto fascinava o meu genro. O que Ricardo não via, com sua visão limitada a construir mais e mais prédios, era que o nosso bairro estava mudando. Uma nova geração de famílias jovens estava se mudando para cá. Gente que buscava qualidade de vida, que queria comprar produtos orgânicos, que valorizava espaços de convivência. Foi quando a ideia me surgiu como um relâmpago. Não vender, alugar, mas não para qualquer um. Comecei a pesquisar na internet, no meu computador antigo, mas que ainda funcionava muito bem. Recusei 3 propostas de grandes redes de supermercado que queriam cobrir meu pomar de concreto. Até que eu os encontrei. A Raízes do Campo, uma cooperativa de pequenos produtores de orgânicos que sonhava em ter um grande mercado na capital.
Eles não queriam só um ponto comercial. Eles queriam criar um espaço com uma horta comunitária, um café com produtos locais e até um parquinho para as crianças. Eles não queriam construir um prédio. Eles queriam cultivar um lugar. Eles, sim, entendiam de raízes. As negociações foram longas e, confesso, excitantes. Eu, com meus 72 anos, sentada numa sala de reuniões com jovens de camisa xadrez e engenheiros agrônomos, discutindo cláusulas, prazos e percentuais de lucro. Eles me trataram com um respeito que eu não recebia dentro da minha própria casa há muito tempo. Eles ouviam minhas histórias sobre o pomar do Afonso, não como casos antigos, mas como um estudo de caso, um guia para o que eles mesmos queriam criar ali. E na última terça-feira, nós assinamos o contrato. O envelope que eu joguei na mesa de almoço não era uma proposta da construtora de Ricardo. Era um contrato de arrendamento de 20 anos para uma parte do terreno, com a cooperativa Raízes do Campo. Um contrato que me garantia uma renda mensal e futuramente para Marta e meus netos, muito superior ao que qualquer investimento de Ricardo poderia render. E o mais importante, a minha casa, a casa da minha filha, o pomar principal e o coração do nosso lar permaneceriam intocados. Eu não vendi o meu passado. Eu o aluguei para construir um futuro sustentável. Enquanto caminhava pela rua, entrei num pequeno café e pedi um café com leite e um pão na chapa. O gosto simples e familiar me trouxe de volta para o presente. Olhei para as minhas mãos, enrugadas, com algumas manchas da idade. Para a minha família, essas eram as mãos de uma avó que só serviam para fazer bolo e afagar a cabeça dos netos. Eles se esqueceram que foram essas mesmas mãos que assinaram contratos importantes, que contaram pilhas de dinheiro na oficina, que digitaram orçamentos e que, acima de tudo, ajudaram a erguer cada centímetro do mundo confortável em que eles viviam. Eu me permiti ficar invisível, pela paz, pela harmonia da família, para evitar conflitos. Eu me encolhi para caber no pequeno e limitado papel de vovó que eles tinham escrito para mim. Cada vez que Marta dizia, "Deixa, mãe, eu resolvo", ela não estava me poupando, ela estava me diminuindo. Cada vez que Ricardo me explicava o básico de finanças, como se eu fosse uma criança, ele não estava me ajudando, ele estava me apagando. A humilhação no almoço não foi um ataque, foi um diagnóstico. O diagnóstico de que eu estava morrendo em vida para agradar pessoas que não me valorizavam. A ironia da situação era deliciosa. Ricardo, o gênio das finanças, o homem do futuro, não conseguiu enxergar a oportunidade de negócio mais óbvia e lucrativa que estava literalmente debaixo do seu nariz. Ele via um terreno velho, eu via o potencial para criar uma comunidade. Ele via um obstáculo para o dinheiro rápido, eu via uma solução para uma vida melhor. Ele só conseguia ver uma velhinha. E esse foi o seu maior erro. Ali, naquele café, vendo os carros passarem, eu sorri. Um sorriso genuíno, o sorriso de quem finalmente retoma as rédeas da própria vida. Em casa, sobre a minha escrivaninha, ao lado de uma foto minha com Afonso no dia do nosso casamento, estavam as plantas do projeto Raízes do Campo. O desenho mostrava a horta, o mercado com sua arquitetura linda de madeira e vidro, as mesinhas do café debaixo das mangueiras que meu marido plantou. Era a prova de que o passado e o futuro podiam conversar, podiam coexistir. Era a prova de que eu não era um museu. Eu era a curadora do nosso legado. Meu celular começou a vibrar dentro da bolsa. Olhei para o visor e vi o nome Marta. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. A insistência dela era quase palpável através do aparelho. Fiquei imaginando o caos que deveria estar instalado na sala de jantar. Imaginei Ricardo lendo o contrato, sua expressão mudando da arrogância para a incredulidade e, por fim, para o mais puro pânico. Imaginei Marta ao lado dele, sem entender nada, tentando acalmar o marido e me ligando em desespero. Deixei o telefone tocar até ele se calar. A primeira lição deles estava apenas começando. Eles precisavam sentir o peso da própria ignorância antes que eu lhes oferecesse a sabedoria da minha experiência. O telefone de Marta tocou pela 6ª vez, insistente e desesperado. Guardei-o na bolsa. A primeira lição deles estava apenas começando, e a professora, agora,
Era eu. Voltei para casa a pé, saboreando cada passo. Não para a casa da frente, a casa grande que eu havia cedido para que Marta e sua família morassem, mas para a minha pequena e amada casa nos fundos do mesmo terreno. O meu refúgio, o ninho que meu Afonso construiu para nós dois quando sonhávamos com a velhice. Assim que entrei, o cheiro familiar de alfazema e de livros antigos me abraçou. Tudo ali dentro estava em seu devido lugar, em uma ordem que sempre me acalmou a alma. As dezenas de chamadas perdidas que piscavam na tela do meu celular pareciam pertencer a um mundo distante, um universo de caos e barulho que eu tinha decidido deixar para trás. Meu primeiro movimento estratégico foi o mais difícil e, ao mesmo tempo, o mais simples de todos. Eu escolhi o silêncio. Não atendi às ligações cada vez mais desesperadas de Marta e ignorei completamente as que vieram logo depois de Ricardo, que eu podia imaginar cheias de uma fúria impotente. Em vez de ficar roendo as unhas de ansiedade, troquei de roupa, vesti um avental florido que já viu dias melhores e fui para o meu pequeno jardim nos fundos. Ali, entre os meus pés de tomate, o manjericão perfumado e as roseiras que Afonso plantou para mim, eu me sentia em casa de verdade. Enfiei as mãos na terra úmida, sentindo a vida que pulsava ali sob meus dedos. Cada matinho que eu arrancava com força era como um pensamento ruim, uma mágoa antiga, um ano de subestimação sendo finalmente arrancado pela raiz. A terra não me julga, a terra não me subestima. Eu planto, eu cuido e ela me devolve em flores e frutos. É uma relação simples e honesta. Enquanto eu podava uma roseira com a tesoura velha do meu marido, eu podia imaginar a cena na casa da frente como se estivesse assistindo a um filme. Eu via Ricardo, com o rosto vermelho de raiva, andando de um lado para o outro na sala, amassando o contrato na mão como se quisesse estrangulá-lo. Ele, o especialista, o homem que se gabava de farejar um bom negócio a quilômetros de distância, tinha sido passado para trás pela sogra que ele tratava como um móvel antigo e decorativo. A raiva dele, eu sabia, não era só pelo negócio, era pela humilhação. O ego gigantesco dele não lhe permitiria aceitar que eu, Odete, uma senhora de 72 anos, tinha conduzido uma negociação daquelas debaixo do seu nariz. Eu podia ouvi-lo gritando com Marta. Ela foi enganada. Esses caipiras dessa cooperativa se aproveitaram dela. Vou processar todo mundo, você vai ver. Ele estaria lendo e relendo cada cláusula, procurando desesperadamente por um erro, uma brecha, um sinal de senilidade que pudesse usar no tribunal para anular o acordo. Mas ele não encontraria brecha alguma. O doutor Almeida, meu advogado, era meticuloso como um relojoeiro suíço. Cada parágrafo daquele contrato era uma pequena fortaleza. E no fundo do seu ser, Ricardo saberia disso. O desespero dele não era pela proteção do meu patrimônio, mas pela perda total de controle sobre ele. E a minha Marta? Minha filha estaria no olho do furacão, chorando, tentando acalmar o marido e, ao mesmo tempo, sem entender a própria mãe. Na cabeça dela, eu tinha cometido uma loucura. Por que, mamãe? Por que você não falou com a gente? Ela diria aos prantos no telefone, se eu atendesse. A verdade, que ela ainda não conseguia enxergar, é que falar com vocês significava pedir a permissão de Ricardo. Significava submeter a minha vontade e a minha inteligência ao julgamento arrogante dele. Significava, mais uma vez, me anular e me encolher. O meu silêncio era a primeira parte da lição de Marta. Ela precisava sentir o desconforto, o vazio da minha ausência para começar a se perguntar por que eu tinha chegado àquele ponto. Ela precisava descobrir se era a esposa de um homem ou a filha de uma mulher forte. Ou se, com sorte e coragem, poderia finalmente aprender a ser as duas coisas, mas em novos termos ditados por ela. Depois de cuidar do meu jardim, entrei, preparei um chá de camomila e me sentei na minha poltrona de balanço. O sol da tarde entrava pela janela e eu me sentia em paz. Era a hora da segunda fase do meu plano, a intensificação. Peguei o telefone, mas não retornei para a minha filha. Liguei para o Dr. Almeida. Alô, doutor? É a Odete. Sim, a primeira parte do plano correu como o senhor previu. Eu disse com a voz completamente serena. Acho que já podemos dar o próximo passo.
O senhor pode, por favor, ligar para o pessoal da Raízes do Campo? Eles já têm a minha autorização para colocar a placa no terreno. Do outro lado da linha, ouvi o Dr. Almeida soltar uma risada contida, cheia de admiração. Dona Odete, a senhora é mais corajosa do que muito empresário de gravata que eu conheço. Deixa com eles. Será feito. Desliguei o telefone e tomei um gole do meu chá. A ação estava em curso. E não era uma ação de família, era uma ação de negócios. Impessoal, factual e, por isso mesmo, impossível de ser parada por um chilique do meu genro. Na manhã seguinte, por volta das 10 horas, ouvi o barulho de uma caminhonete parando na rua. Fui até a janela da sala, que me dava uma vista lateral para a frente do terreno. Vi 2 homens uniformizados descendo do veículo. Na caçamba, eles traziam uma grande placa de madeira e todas as ferramentas necessárias para instalá-la. Fiquei observando, invisível atrás da minha cortina de renda. Eles caminharam pelo gramado com confiança, mediram a distância da calçada e começaram a trabalhar. O som do martelo batendo na estaca de madeira era como música para os meus ouvidos. Pá, pá, pá. Cada martelada cravava a minha decisão na realidade. Pá, pá, pá. Cada batida anunciava para toda a vizinhança que o futuro daquele lugar havia sido decidido. E não por um especulador qualquer, mas pela matriarca da família. A placa era linda, muito mais do que eu tinha imaginado. Feita de madeira de demolição, com letras verdes pintadas à mão, ela dizia: Raízes do Campo. Em breve, um novo conceito de mercado e comunidade para o bairro. Um projeto em parceria com a família Afonso. Meu coração deu um salto quando li o nome do meu marido ali. Eles haviam incluído o nome dele. Aquilo me emocionou profundamente. Era um sinal de respeito que validava toda a minha luta. Eles não estavam apagando a nossa história, estavam escrevendo um novo e belo capítulo para ela. Fiquei ali, olhando para a placa fincada na minha terra, um monumento à minha independência. E eu sabia que seria apenas uma questão de tempo até que a notícia chegasse à casa da frente. Não demorou nem uma hora. O telefone fixo da minha casa, aquele que raramente toca, começou a chamar com insistência. Eu não atendi. Pouco depois, ouvi a cantada de pneus de um carro freando bruscamente na rua. Era Ricardo. Ele saiu do carro batendo a porta com uma força que deve ter assustado os cachorros da vizinhança. Marta vinha logo atrás, quase correndo para alcançá-lo. Eles pararam em frente à placa como se estivessem diante de uma cena de acidente. De longe, eu via Ricardo gesticulando, apontando para a placa, para a minha casa, para o céu. Ele estava lívido, e eu podia imaginar a veia do seu pescoço saltando. Ele estava perdendo o controle publicamente, e para um homem como ele, isso era o inferno na terra. Marta estava com as mãos no rosto, e mesmo à distância eu podia ver seus ombros tremendo. Ela estava em choque. A placa era a prova material. Não era um blefe, não era um mal-entendido. Era real. Estava acontecendo. Acredito que aquele foi o exato momento em que eles perceberam que a Odete que eles conheciam, a vovó boazinha e passiva que aceitava tudo calada, não existia mais. No lugar dela, havia uma mulher que eles não conheciam de verdade. Uma proprietária que tomava decisões sobre o que era seu. Vi Ricardo olhar na direção da minha casa. Por um instante, pensei que ele marcharia até a minha porta e a derrubaria. Mas ele parou. Pela primeira vez na vida, eu o vi hesitar. Ele percebeu, talvez, que não estava mais lidando com a sogra que ele podia humilhar. Estava lidando com a dona do negócio. Deixei que a cena se desenrolasse por mais alguns minutos. Deixei que eles absorvessem o impacto total da nova realidade. Então, quando eles finalmente voltaram para o carro, visivelmente derrotados e confusos, peguei meu celular. Meus dedos, agora firmes e ágeis, digitaram uma mensagem para Marta. Não era um pedido de desculpas, nem uma provocação. Era uma comunicação, um informe frio e direto. Marta, querida, vi que passou por aqui e viu a novidade. O aluguel da Raízes do Campo garantirá a manutenção de toda a propriedade e uma boa ajuda para a educação do Lucas e da Sofia no futuro. Amanhã os topógrafos virão medir a área exata do contrato, não se preocupe. A casa de vocês, o pomar e o jardim principal não serão afetados.
É um bom projeto para a nossa família e para o bairro. Conversamos com calma quando os ânimos de todos estiverem mais serenos. Com amor, mamãe. Li a mensagem uma última vez antes de enviar. Era perfeita. Era informativa, era tranquilizadora e, ao mesmo tempo, estabelecia uma fronteira inabalável. Eu estava no controle. Eu definia o tempo da conversa. E, o mais importante, eu reafirmava meu papel de matriarca, cuidando do futuro da família, mesmo que eles não entendessem isso agora. Com o coração batendo forte, mas com uma certeza absoluta do que estava fazendo, apertei o botão enviar. A mensagem foi enviada. O jogo havia mudado de tabuleiro e, pela primeira vez em muitos e muitos anos, todas as peças se moviam sob o meu comando. Na manhã seguinte, eu acordei antes do sol. Fiz meu café, forte e sem açúcar, e me sentei na cadeira de balanço da varanda dos fundos, de onde eu podia ver o pedaço do terreno que em breve seria transformado. Eu estava calma. A minha mensagem enviada na noite anterior não era uma declaração de guerra, mas um mapa da nova realidade. E como eu havia previsto no mapa, pontualmente às 8 horas, a equipe de topografia chegou. Eram profissionais, homens e mulheres com suas pranchetas e equipamentos de medição, e começaram a trabalhar com uma eficiência silenciosa. Aqueles teodolitos e estacas cravados na minha grama eram a consequência mais concreta e irrefutável das minhas ações. Eram a prova de que o mundo de Ricardo, feito de opiniões altas e gritos, não tinha mais poder algum sobre o meu mundo, agora regido por contratos, assinaturas e ações planejadas. Não demorou muito para que ele aparecesse. Ouvi a cantada de pneus do carro dele na rua, um som raivoso que rasgou a paz da manhã. Ele saltou do veículo, já com o dedo em riste, a camisa amassada como se ele não tivesse dormido a noite toda. Desta vez, Marta não estava com ele. Ele veio sozinho, pronto para a batalha. Quem autorizou esta palhaçada? Parem tudo agora! Ele bradou, marchando em direção ao que parecia ser o engenheiro-chefe da equipe. A voz dele era a de um homem que estava acostumado a ser obedecido sem questionamentos, mas ali, sob o sol da manhã, ela soou oca, quase patética. O engenheiro, um homem calmo de uns 50 e poucos anos, apenas ergueu os óculos escuros do rosto. Bom dia, senhor. Nós temos uma ordem de serviço para a medição desta área, com autorização da proprietária. Ricardo soltou uma risada, um som seco, cheio de desprezo. Ordem de serviço? Isso aqui é uma propriedade privada. Há um mal-entendido familiar. A dona da casa é uma senhora de idade. Ela não sabe o que fez. Agora, eu exijo que vocês retirem seus equipamentos daqui antes que eu chame a polícia por invasão de propriedade. A ameaça ficou pairando no ar por um segundo, mas o engenheiro não se mexeu 1 centímetro. Com uma paciência que eu cheguei a admirar, ele pegou uma prancheta na sua caminhonete e a estendeu para Ricardo. Senhor, aqui está a cópia da ordem de serviço devidamente assinada pela proprietária, senhora Odete Guedes. E aqui, ele virou uma página com o dedo, está a cópia da cláusula 12/3 do contrato de arrendamento, que nos autoriza legalmente a realizar este serviço. Tudo foi protocolado e autenticado pelo escritório do Dr. Almeida. Se o senhor quiser chamar a polícia, fique à vontade. Eles poderão verificar a legalidade do nosso trabalho. E talvez o senhor tenha que explicar a sua tentativa de obstrução. Eu, da minha janela, vi o rosto de Ricardo passar por 5 tons diferentes de vermelho e depois ficar branco como papel. Ele olhou para os papéis, para o rosto impassível do engenheiro, para os funcionários que continuavam seu trabalho, ignorando-o completamente. Ele, que se via como o centro do universo daquela família, era, para aquelas pessoas, apenas um homem irritante e sem poder algum, atrapalhando o serviço. Foi uma humilhação pública, silenciosa e, para ele, certamente devastadora. Ele não tinha argumento, não tinha autoridade, não tinha nada. Vi ele amassar os lábios numa linha fina, dar as costas como um soldado derrotado e voltar para o carro, batendo a porta com uma força que fez um cachorro latir do outro lado da rua. Ele ficou ali dentro, por uns 10 longos minutos,
e eu podia imaginá-lo ao telefone, gritando com o próprio advogado, que sem a menor dúvida estava lhe dizendo a mesma coisa que o engenheiro. Ele não podia fazer absolutamente nada. Sua próxima tentativa foi mais baixa, mais covarde. 20 minutos depois que ele saiu cantando pneus, a campainha da minha casa tocou. Fui até a janela e meu coração deu um aperto doloroso. Era Marta, com o pequeno Lucas e a doce Sofia pela mão. Ricardo a tinha mandado. Ele estava usando meus netos como escudo, como a mais cruel arma de chantagem emocional. Respirei fundo, contando até 10. Eu estava preparada para aquilo. Aquela era a prova de fogo da minha nova força. Abri a porta. "Vovó!" gritou Sofia, correndo para abraçar minhas pernas, o rostinho feliz por me ver. Eu a peguei no colo, beijei seus cabelos cheirosos. "Oi, meu amor da minha vida." Lucas me olhou, sério. Ele já entendia que o ar estava pesado. "Oi, vó." Marta estava com os olhos inchados, vermelhos de tanto chorar. "Mãe, a gente pode conversar?" "Por favor?" ela disse, com a voz embargada, um fiapo de voz. Eu sabia que aquela conversa seria uma armadilha, um apelo para a minha culpa de mãe, para o meu coração de avó, e eu não podia cair nela. "Sofia, Lucas, a vovó acabou de fazer aquele bolo de fubá com goiabada que vocês adoram. Entrem, peguem um pedaço bem grande com um copo de leite. A mamãe e eu vamos conversar aqui fora só um minutinho, tá bem?" As crianças entraram correndo, felizes, e eu me virei para Marta, fechando a porta atrás de mim. Fiquei de pé, na varanda, criando uma barreira sutil, mas clara, entre ela e o meu santuário. "Marta", comecei, e minha voz saiu suave, mas firme como uma rocha. "Eu amo você e amo meus netos mais do que tudo nesta vida. Você sabe disso. Mas o que está acontecendo aqui não é sobre amor, é sobre respeito. O respeito que me foi tirado." Ela começou a chorar de verdade. "Mas mãe, o Ricardo está fora de si. A senhora está destruindo a nossa família." "Não, minha filha." Eu a interrompi sem levantar a voz. "Quem estava destruindo esta família é um homem que humilha a sogra na frente de todo mundo e uma filha que assiste a tudo em silêncio. O que eu estou fazendo é salvar o nosso patrimônio e a minha própria dignidade. Este assunto agora é de negócios. E nós só vamos discuti-lo como uma família quando o seu marido estiver pronto para se sentar à mesa como um homem adulto, e não como um menino mimado que perdeu o brinquedo. Diga a ele que se ele quiser uma reunião formal, que marque através do meu advogado." Beijei sua testa, virei as costas e entrei, fechando a porta. Foi uma das coisas mais difíceis que já fiz em toda a minha vida, mas era absolutamente necessária. Eu precisava separar o papel de mãe e avó do meu novo papel de proprietária e matriarca no comando. A tal reunião aconteceu 2 dias depois. Ricardo, engolindo o orgulho a seco, ligou para o Dr. Almeida. E ele veio, mas não como eu esperava. Veio acompanhado de um advogado engravatado, um rapaz jovem com um ar arrogante que certamente estava ali para tentar me intimidar. Eu os recebi na minha sala de estar. O território era meu. O Dr. Almeida já estava ao meu lado, tranquilo como um monge, com uma pasta de couro sobre o colo. Marta também veio e sentou-se ao lado de Ricardo, parecendo pequena e encolhida no meu sofá. O advogado de Ricardo começou a falar, usando um monte de termos complicados em latim, insinuando que eu havia sido induzida a erro por terceiros mal intencionados e que a minha avançada idade poderia ser um fator para anular um negócio tão complexo e prejudicial aos interesses da família. Ele falava sobre mim como se eu não estivesse ali, como se eu fosse um objeto de discussão. Foi quando o Dr. Almeida, com a paciência esgotada, interveio. "Doutor", disse ele, e sua voz calma era mais cortante que uma navalha. "Poupe-nos do seu teatro jurídico. A sua cliente..." Ele fez uma pausa, olhando para Marta. "Aliás, a esposa do seu cliente, conhece a mãe que tem? A senhora Odete não foi induzida a absolutamente nada." Ele abriu a sua pasta de couro. "A senhora Odete, nos últimos 4 meses, recebeu e recusou 3 propostas oficiais para a venda total deste terreno. Uma delas, da construtora Progresso Urbano, aquela que o seu cliente."
Ele olhou diretamente para Ricardo. Tanto queria, oferecia um valor 30% superior ao valor de mercado. Ela poderia ter vendido tudo, pego o dinheiro e ido morar nas Bahamas, se quisesse. Ele jogou as cópias das propostas sobre a minha mesa de centro. O queixo de Ricardo caiu. Ele não fazia ideia daquelas propostas. Mas ela não o fez, continuou o Dr. Almeida, sua voz enchendo a sala. Porque, ao contrário do seu cliente, a senhora Odete não pensa no dinheiro fácil de hoje. Ela pensa no legado de amanhã. Ela escolheu as raízes do campo, porque o projeto honra a história desta terra e o futuro desta família. O silêncio na sala era total. O jovem advogado parecia ter engolido a própria gravata. Mas o meu amigo não havia terminado. Aquela era a revelação completa do meu poder. E sobre este negócio ser complexo, a complexidade neste caso, doutor, é sinônimo de genialidade. O seu cliente queria vender tudo para pegar o dinheiro e investir, sabe-se lá como. A senhora Odete, no entanto, estruturou um contrato de arrendamento de longo prazo que não apenas lhe gera uma renda mensal sólida e corrigida pela inflação, como também lhe garante uma participação acionária de 5% nos lucros líquidos de todo o empreendimento. Ricardo arregalou os olhos. A cor sumiu de seu rosto. Ele entendia de números o suficiente para saber o que aquilo significava. E tem mais, disse o Dr. Almeida, dando o golpe de misericórdia. O contrato estabelece a criação compulsória de um fundo fiduciário, alimentado mensalmente por uma parte da renda do aluguel, destinado exclusivamente à educação de nível superior dos netos, Lucas e Sofia. Um fundo cujo único administrador e curador por contrato é a senhora Odete Guedes. Foi como se uma bomba tivesse explodido em silêncio no meio da minha sala. Ricardo ficou branco, sem ar. Ele não estava apenas derrotado, ele estava aniquilado. Ele, o homem de negócios, o gênio das finanças, tinha um plano medíocre: vender, pegar o dinheiro e gastar. Eu, a velhinha dos casos antigos, tinha criado uma fonte de renda perpétua para a família e garantido o futuro dos meus netos de uma forma que ele jamais teria a inteligência ou a paciência para fazer. Ele não me olhava mais com raiva. Ele me olhava com uma mistura de pavor e, pela primeira vez na vida, respeito. Mas a minha maior surpresa foi Marta. Ela não olhava para o marido desmoronando. Ela olhava para mim. E nos olhos dela não havia mais medo ou confusão. Havia admiração. Uma admiração profunda e luminosa, como se ela estivesse vendo a mulher por trás da figura de mãe pela primeira vez. O orgulho brilhava em seu rosto. A reunião acabou pouco depois. O advogado de Ricardo recolheu seus papéis sem ter mais uma única palavra para dizer. Quando eles se levantaram para sair, eu me levantei também, sentindo-me 10 centímetros mais alta. Olhei para o meu genro. Ricardo, esta família foi construída sobre duas coisas: trabalho e respeito. O respeito que você perdeu naquele almoço de domingo. O futuro financeiro desta família está seguro, como você pode ver. Agora, a união dela depende de você aprender a respeitar as raízes que te alimentam. Minha voz era a de uma rainha em seu próprio castelo, não a de uma vítima. Então, me virei para minha filha. E você, minha filha, precisa encontrar a sua própria voz. Eu já reencontrei a minha. Eles saíram sem dizer uma palavra. Fiquei parada na sala com o Dr. Almeida ao meu lado. O silêncio do carro deles partindo era diferente. Não era mais o silêncio da tensão, mas o silêncio pesado e profundo da verdade. Passaram-se 6 meses. O som das marteladas e das serras elétricas, que no início eram um ruído estranho que quebrava a rotina do bairro, haviam se transformado na trilha sonora do progresso, da minha esperança. O esqueleto de madeira e vidro do mercado, raízes do campo, já estava de pé, imponente e belo, perfeitamente integrado à paisagem, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar, esperando apenas a hora de nascer. A minha vida, que antes seguia o ritmo lento das novelas da tarde e do tricô na varanda, agora pulsava com uma energia que eu não sentia desde a minha juventude com Afonso. A minha pequena casa nos fundos, antes um refúgio de silêncio, virou o quartel-general extraoficial do projeto. A mesa da minha cozinha,
que antes era usada para cortar legumes e esticar massa de pão, agora vivia coberta de plantas arquitetônicas, amostras de pisos ecológicos e planilhas de custos. Eu não era mais uma espectadora da vida. Eu tinha me tornado novamente uma das suas protagonistas. Quase todas as manhãs, eu calçava minhas botinas, colocava um chapéu de palha para me proteger do sol e ia para a obra. Os engenheiros, os pedreiros, os paisagistas, todos me conheciam pelo nome. Bom dia, Dona Odete. Eles me diziam com um respeito genuíno que aquecia meu coração. Eu não era a velhinha dona do terreno. Eu era a Dona Odete, a parceira, a matriarca daquele sonho que tomava forma. Eu dava palpites, questionava os materiais e eles me ouviam. Ouviam com atenção, porque sabiam que o meu conhecimento daquela terra, de onde o sol bate mais forte no verão, de onde a chuva escorre quando venta, de qual árvore dá a melhor sombra para um banco de descanso, era mais valioso do que muitos dos seus cálculos de engenharia. A nova realidade se instalou de forma lenta, mas sólida, como uma árvore robusta fincando suas raízes na terra. E a mudança mais profunda e impressionante não foi na paisagem de tijolos e vidro, mas nas pessoas. Ricardo foi o primeiro a mostrar os sinais da transformação. Ele parou de lutar. A derrota esmagadora naquela reunião na minha sala pareceu quebrar a casca grossa de arrogância que o envolvia por tantos anos. Ele ficou quieto por semanas e eu lhe dei o espaço de que ele precisava. E então, num domingo, ele e Marta apareceram na minha porta, sem avisar. Não vieram para brigar. Traziam sacolas de supermercado nas mãos. A gente pensou em fazer um almoço. Só nós três, o que a senhora acha? Disse Marta, com um sorriso tímido que eu não via há muito tempo. Naquele dia, Ricardo não se sentou na minha poltrona com o celular na mão, ignorando o mundo. Ele veio para a cozinha, onde eu estava descascando batatas. A senhora quer ajuda para picar a cebola? Ele me perguntou com a voz baixa, quase sem jeito, sem conseguir me olhar nos olhos. Foi a primeira vez em 15 anos de casamento com a minha filha que eu o vi fazer um gesto de genuína humildade. E enquanto nós cozinhávamos, lado a lado, o silêncio que antes era tenso, agora era confortável. Aos poucos, as conversas voltaram, mas eram diferentes. Ele me perguntava sobre o andamento da obra. E ele ouvia. Ele realmente ouvia a minha resposta. A redenção completa dele veio um mês depois. Eu estava no meu jardim, cuidando das minhas roseiras, quando ele se aproximou. Dona Odete, ele começou, e a voz dele falhou por um instante. Ele respirou fundo e continuou. Eu preciso lhe pedir desculpas, de verdade. Não só pelo que eu disse naquele dia horrível, mas por todos esses anos em que eu olhei para a senhora e não consegui enxergar nada além de uma velhinha. Ele engoliu em seco, e eu vi lágrimas se formando nos seus olhos. Eu me achava o esperto, o homem de negócios. Eu achava que entendia de valor, de patrimônio, mas eu só entendia de preço. A senhora me ensinou a diferença. Ali, com o cheiro das minhas rosas no ar, eu não vi o meu antagonista. Eu vi um homem quebrado, tentando se reconstruir. E eu, que já tinha visto tanta coisa nesta vida, sabia que um homem que admite seus erros com o coração aberto é um homem que merece uma segunda chance. Está tudo bem, Ricardo, eu disse, tocando seu braço. O importante é que agora você consegue enxergar. E nunca é tarde para isso. Marta, por sua vez, floresceu de uma maneira que me encheu de um orgulho que mal cabia no peito. A mulher silenciosa e amedrontada que se encolhia diante do marido deu lugar a uma leoa. Ela encontrou a própria voz, não nos gritos, mas numa firmeza serena que talvez ela tenha aprendido comigo. Começou a se interessar de verdade pelos negócios, a estudar o contrato que eu assinei, a me acompanhar em todas as reuniões. Certo dia, um fornecedor importante tentou nos empurrar um material de qualidade inferior, falando diretamente com o engenheiro-chefe e me ignorando completamente, como se eu fosse um vaso de planta na sala. Antes que eu pudesse abrir a boca, Marta interveio. Com licença, senhor, disse ela, e sua voz soou clara e forte. A minha mãe é a principal investidora e parceira deste projeto. Qualquer decisão sobre materiais passa pela aprovação dela primeiro. Por favor, dirija-se a ela. O homem ficou vermelho, sem graça, e eu, por dentro, sorria de orelha a orelha.
Minha filha não precisava mais que eu lutasse por ela. Ela estava aprendendo a lutar por si mesma e, mais bonito ainda, por mim. Nossa relação se aprofundou. Éramos mãe e filha, sim, mas agora também éramos confidentes, parceiras, duas gerações de mulheres fortes aprendendo uma com a outra. O dia da inauguração do Raízes do Campo foi um dos mais felizes de toda a minha vida. O lugar estava lotado. A comunidade inteira veio celebrar. Havia música ao vivo, crianças correndo e rindo no parquinho novo e um cheiro delicioso de pão fresco saindo do forno do café. O mercado não era apenas um comércio. Ele tinha se tornado o novo coração do bairro. Um lugar onde as pessoas se encontravam, conversavam, compravam alimentos saudáveis direto do produtor. O projeto trouxe vida, trouxe empregos e até valorizou a região inteira. Os mesmos parentes que riram de mim naquele almoço de domingo agora me abraçavam, me parabenizavam, com os olhos cheios de uma admiração que beirava a reverência. Uma repórter de um jornal local me entrevistou. Dona Odete, como uma senhora, que muitos diriam que já estava na idade de descansar, teve uma visão tão moderna e empreendedora? Ela me perguntou, com o microfone na minha frente. Eu sorri para ela e para a câmera. Minha filha, a idade não é um lugar de descanso, é um mirante. Quanto mais alto a gente sobe, mais longe a gente consegue enxergar. Meus casos antigos não eram poeira, eram o mapa que me mostrou o caminho para o futuro. Naquela noite, depois que todos foram embora e o silêncio finalmente voltou, fiquei sentada num banco da horta comunitária, sob um céu incrivelmente estrelado. As luzes quentes do mercado iluminavam as plantas e as flores ao meu redor. Pensei no meu Afonso. Senti uma saudade boa, uma certeza de que ele estava ali, em algum lugar, sorrindo, com aqueles olhos que brilhavam de orgulho e dizendo: "Eu não te falei, minha velha, que você era danada?" Refleti sobre toda a minha jornada. A dor da humilhação, a fúria gelada, a solidão das minhas decisões secretas. Cada passo, cada lágrima tinha sido necessário. A ofensa de Ricardo não foi uma maldição, foi um chamado. Um chamado para que eu me levantasse e retomasse o meu lugar no mundo, não o lugar que eles queriam me dar, mas o lugar que sempre foi meu por direito. Percebi que a gente passa a vida cuidando dos outros e, às vezes, se esquece de cuidar da própria história, de regar a própria dignidade. A dor daquele almoço foi o adubo que me fez florescer. O meu legado não estava mais apenas nas memórias que eu contava, mas nos tijolos, na terra, nas pessoas. Estava em Marta, que agora liderava reuniões com uma confiança que eu nunca imaginei que ela tivesse. Estava em Ricardo, que no fim de semana ensinava o filho Lucas a cuidar da horta comunitária. E estava principalmente nos meus netos, que cresceriam num ambiente que valoriza as raízes, o trabalho e o respeito. O futuro, que antes me parecia uma pequena sala de espera, agora era um horizonte vasto e cheio de novas possibilidades. No domingo seguinte, o almoço de família foi diferente. A meu convite, reunimos todos numa grande mesa no café do mercado. O sol entrava pelas janelas de vidro e a alegria era genuína, não forçada. Ricardo estava na churrasqueira, preparando legumes que ele mesmo tinha colhido na nossa horta. Marta circulava entre as mesas, rindo, com Sofia no colo. Todos conversavam. E quando eu peguei um copo para fazer um brinde, o silêncio se fez instantaneamente. Mas não era um silêncio tenso. Era um silêncio de respeito, de expectativa. Um brinde, eu disse, erguendo meu copo de suco de laranja fresco. Aos casos antigos que nos dão as nossas raízes e aos novos começos que nos dão asas para voar. Todos ergueram os copos e brindaram com sorrisos sinceros. E então, Lucas, meu neto, olhou para mim com seus olhos curiosos e perguntou: "Vó, conta de novo a história de como tudo isso aqui começou?" Eu sorri. Um sorriso que veio do fundo da alma. Um sorriso de vitória. Eles finalmente entenderam que as melhores histórias não são aquelas que apenas relembram o passado, mas aquelas que têm o poder de construir o futuro. E eu, Odete, aos 72 anos, estava apenas começando a escrever os melhores capítulos da minha.